Segunda questão. Eram 3h30 de 26 de agosto de 1914, em Roselier, na região de Lorena, fronteira com a Alemanha, quando Joseph Caillat, soldado do 54º Batalhão de Artilharia do Exército da França, escreveu: nós marchamos para a frente, os alemães recuaram. Atravessamos o terreno em que combatemos ontem, crivado de obuses. Um triste cenário a observar. Há mortos a cada passo. E mal podemos passar por eles sem passar sobre eles. Alguns deitados, outros de joelhos, outros sentados, e outros que estavam comendo. Os feridos são muitos, e quando vemos que estão quase mortos, nós acabamos os sofrimentos a tiro de revólveres. Quando Caillat escreveu aquela que seria uma de suas primeiras cartas do fronte a seus familiares, a Europa estava em guerra havia exato 32 dias. E acreditava-se que não por muito mais tempo. O texto citado descreve o triste cenário da Primeira Grande Guerra. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, iniciada há 100 anos, além das irreparáveis perdas humanas e materiais, assinale a alternativa correta. Item A. A ascensão da Europa como continente hegemônico mundial e oficial propagador da política imperialista. Filhotes, ele já era propagador do imperialismo. E aqui quando diz ascensão da Europa, está errado porque nós temos o surgimento, após a Primeira Guerra, de um novo eixo político-econômico. Antes, a história política e economia ocidental era o quê? Eurocêntrica. Qual é o novo centro político e econômico que rola após a Primeira Guerra? O ZEUA, Estados Unidos da América. Apesar de, após 1918, terem adotado uma política externa, aliás, adotado não, mantido uma política externa isolacionista, era inegável que os Estados Unidos da América agora estavam em pé de igualdade com a Europa no que diz respeito a desenvolvimento técnico e tecnológico e ao desenvolvimento econômico. Os americanos vão se equiparar aos europeus após a Primeira Guerra Mundial. O que há é uma decadência europeia. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial ela é muito traumática para o europeu, que ela pôs fim à chamada Belle Époque, a bela época, os belos tempos, onde no mundo ocidental, sobretudo nas Américas, nós aqui tentávamos viver como eles lá na Europa. Queríamos ser o quê? Queríamos nos vestir como franceses, nos alimentarmos como os franceses, dançarmos suas músicas, vermos o seu cinema. Mas queríamos ganhar dinheiro e produzir como os ingleses. A França e a Inglaterra eram as nossas duas grandes referências de desenvolvimento. Um dos marcos dessa bela época é o ano de 1900, da Exposição Universal em Paris. É em 1900 que Paris ganha o nome, galera, que leva até hoje, né? Cidade de Luz, Torre Eiffel, era luz para todo lado. Energia elétrica era novidade, lâmpada era outra maior ainda, lâmpada elétrica, então ficava todo mundo fascinado por aquilo. Então tá errado que fala em ascensão e a decadência. Item B. A profunda modificação do equilíbrio europeu, com o desaparecimento de impérios como o austríaco e o otomano. Falei na questão anterior. Esses impérios desapareceram, perderam e acabou. Ah, uma coisa esqueci de dizer. O Império Russo venceu, mais ou menos. Na realidade, ele não venceu. O Império Russo estava na guerra, porém, o que é que vai rolar? A Revolução de 1917. Em março de 17, depois em novembro de 17, você tem duas revoluções socialistas, comunistas, mencheviques, bolcheviques, que a gente não vai detalhar agora, mas o que importa? Perde o sentido a guerra para a Rússia, já que o objetivo maior do imperialismo era a indústria, era a conquista de territórios, porque assume o poder uma nova mentalidade de organização do Estado e da economia, baseados nas ideias de Karl Marx. Leninismo, depois stalinismo, trotskismo, vai fazer a mente daquele povo. E aí não fazia mais sentido participar da Primeira Guerra Mundial e eles acabam se rendendo para a Alemanha em 1917, saem do conflito e aí os Estados Unidos veem a necessidade de entrar para defender seus interesses econômicos, certo? O item C diz assim: a concretização da unificação da Itália e da Alemanha,
únicas nações europeias que até então não possuíam soberania nacional. Filhotes, eles se unificaram antes da Primeira Guerra, em 1871, e mesmo após a Primeira Guerra você vai ter vários povos ainda sem soberania, certo? Ainda dominados por outros estados, beleza? Então tá errado aí o item C. O item D, o estabelecimento da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, que marcaria todo o século XX através do que se denominou Guerra Fria. Isso acontece após a Segunda Guerra Mundial. Então o item correto que nós temos aí é o item B.